Isso é o que a Bíblia disse. Então, e se isso é verdade, então o Espírito de Deus está sobre você. Talvez ele fale e diga: todos se mudem desta parte da cidade. Amanhã virá um ciclone que devastará toda esta parte. Agora, antes que isso possa ser, ouçam, lembrem-se, falar em línguas não é muito exato. Paulo disse: seja primeiro julgado por 2 ou 3 testemunhas. Que 2 ou 3, com julgamento divino, julguem. Um homem com o Espírito Santo, sensato, são em doutrina, diz: creio que Deus estava nisso. E o próximo se levanta e diz: Deus estava nisso. Tem de ter mais um. Mais um se levanta e diz: Deus estava nisso. Então, que a parte da igreja que está nessa parte fuja o mais rápido que puder. Saia dali. Se amanhã a tempestade passar e destruir tudo, saibam que Deus está com vocês. Mas se não fizer isso, é melhor terem cuidado, vocês têm o espírito errado entre vocês. É melhor voltarem ao altar e orar até isso sair. Toda a igreja se reúna e aquela pobre pessoa que falou em línguas deve vir junto ao altar e dizer: Senhor, alguém me ajude. Não quero ser ungido com isso, isso está errado. Estão vendo? Então, Senhor, me ajude. Tira isso de mim, permite que me acerte contigo. Estão vendo o que quero dizer? Então tenha cuidado, igreja, entende? Diga amém, veja, se entende. Agora, esse é o verdadeiro ensino bíblico. Agora vocês ouvem, eu os ouvi chegar e dizer: o Senhor virá em breve, Jesus vem, e as pessoas devem estar prontas. Ou algo assim. Claro, o Senhor escreveu isso na Bíblia. Se vier, virá através do profeta, saindo através dele, assim. Mas é para a edificação da igreja, vejam, a edificação da igreja é uma mensagem direta. Todos ouviram essa mensagem, mas se, digamos, este homem aqui, se ontem ele foi infiel ao seu voto matrimonial e o Espírito Santo vier e o condenar esta manhã, isso é algo que a igreja não sabe. Vejam. Ela condena aquele homem. Ele se levanta e diz: essa é a verdade, Deus me perdoe. Então Deus está com vocês. Estão vendo o que quero dizer? Então vocês não ficarão todos confusos. Vocês têm esses dons. Agora, aqui está a última citação disto. Escutem, amigos, escutem. Olhem todos para cá. Vocês têm esses dons. Você não os merecia. Deus os deu a você antes da fundação do mundo. Eles são seus. Quando nasceu neste mundo, você nasceu com eles. Desperta esse dom que existe dentro de ti. Veja, está vendo? Você nasceu com isso. Você não consegue fazer com que faça alguma... Eu não conseguiria tornar meus olhos castanhos, pois são azuis. Quem, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Está tudo no plano divino de Deus. Se eu tentasse ser um Senke ou Fini, de que me serviria? Não posso. Deus teve um Senke e um Fini. Sou William Branham, você é quem você é. Agora, olhe, se você tomar esses dons que você tem e usá-los correta e ordenadamente na igreja, esta pequena igreja crescerá com tudo. Mas quando entra em si mesmo na carne, você a manterá enfraquecida enquanto a igreja estiver aqui. Isso mesmo. Agora, deixei claro? Espero que sim. Se não, e se houver uma dúvida que não tenha sido respondida, avisem-me e ficarei feliz em responder. Bem, isso é muito tempo. E vocês sabem, tenho bastante tempo, espero eu, para ficar aqui neste mundo. E sei de uma coisa, temos muito tempo para partir. Assim, vamos tentar manter tudo certo. Permaneça o amor fraternal, que permaneça na igreja assim. Agora, acham que devemos dispensar a igreja agora ou termos só um pouquinho de ensino bíblico? Quantos acham que devemos prosseguir no ensino bíblico? E agora, só por meia hora, irmão Neville, fique de olho no seu relógio e me dê meia hora, por favor. Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, prometi ontem à noite terminar estas perguntas esta manhã.
Fiz o melhor que sei. Se errei de alguma forma, sabendo que tu amas teus filhos, tu os amas. E se tu estás em meu coração, isso me fará amá-los. Então, Pai, sabendo que às vezes os pais corrigem seus filhos, eles devem, e rogo, Deus, se fiz a correção errada, então perdoa-me. Só estou seguindo o jeito que tua palavra disse que eu saiba, e pelo testemunho do Espírito Santo que vive em meu coração. Para mim é perfeito, e rogo, Deus, que se torne perfeito para esta igreja, para que esta igreja seja aperfeiçoada no amor de Cristo, de modo que este seja um lugar aonde as pessoas virão de todo o mundo para virem aqui e verem a gloriosa operação e harmonia do Espírito, para dons e manifestações, a ponto de quando os pecadores entrarem no recinto, o Espírito Santo esteja tão dominante aqui, que eles chorem e caminhem até o altar e entreguem a vida a Ti. Concede, Senhor, faz-nos assim, não para sermos egoístas, não somente nós, Senhor, faz cada igreja na face da terra assim, para que o mundo saiba que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e vive hoje entre seu povo. Cura a doença, que toda a igreja aceite a cura, que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo, toda a igreja fale em línguas, interprete línguas, toda a igreja tenha cura divina e profecia e todas as manifestações do Espírito. Ó Cristo, tu grande santo, sabendo que esse seria o meu desejo no coração, mas sabendo que tua palavra diz que isso não acontecerá, portanto, não podemos esperar por isso. Não podemos esperar que nossa oração seja respondida, mas em nosso coração cremos nisso e os amamos e queremos vê-los salvos da mesma forma que tu, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a... Muito bem, cantemos assim todos juntos agora, enquanto vamos cantar. Cantarei o refrão ou o verso, vocês cantem o refrão. Você não quer ser como ele? Eles estão a ponto de se acalmar agora. O que ele era? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. É o que ele era. Ele andava entre os homens, vestido como os outros homens. Você não o diferenciaria de mais ninguém. Mas ele podia ficar de pé e olhar para a congregação e saber no que estavam pensando. Isso mesmo. Quando ele falava, eram palavras que sabia-se que vinham de um coração verdadeiro, que ele sabia mesmo do que estava falando. Ora, os soldados que vieram vê-lo voltaram e disseram: nunca homem algum falou assim. Você não gostaria de ser assim? Que suas palavras fossem tão temperadas que mexessem com o coração das pessoas e as alcançassem assim. Agora, você pode ser como ele, apenas traga-o aqui, está certo? Ele o fará humilde. E quando alguém lhe bate num lado do rosto, você diz: Deus o abençoe, irmão. Sei que não teve intenção de fazê-lo. Quando lhe traspassaram as mãos e o lado e tal, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Foi isso, perdoador, de espírito humilde. É como devemos ser. É como temos de ser, se chegarmos a ter parte no arrebatamento. Agora, quando ficar assim, direi que você está se aproximando do Espírito Santo. Hebreus, a grande e famosa carta escrita por São Paulo, eu creio. O que é o livro de Hebreus? Agora, a carta aos Hebreus, onde Paulo, falando à igreja hebraica, separando a lei da graça, no livro de Hebreus, ele estava dizendo aos convertidos hebreus como eles queriam continuar na lei. Ele lhes disse o que a lei era em relação à graça. Leiamos agora. Este livro foi escrito por volta de 94 depois de Cristo, em algum lugar. Agora, porque tendo a lei, tendo a sombra dos bens futuros, primeira frase do versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus, tendo a lei a sombra
dos bens futuros. Agora, lembrem-se, Abraão não viveu sob a lei. Abraão viveu sob a graça. Quantos sabiam? Isso foi muito antes da lei ser dada. Mas Moisés viveu sob a lei.